Oi pessoal, tudo bem? Vamos ter um momento de meditação? Estou lendo Uma Vida com Propósito. Quem sabe faça sentido para você também. Vamos ler o primeiro capítulo de hoje? O capítulo de hoje diz: tudo começa com Deus. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Colossenses 1,16. A menos que se admita a existência de Deus, a questão sobre propósito de vida não tem sentido. Isso foi uma citação de um ateu, Bertrand Russell. Faz todo sentido. Você não é o foco. O propósito de sua vida é muito maior que a realização pessoal, a paz de espírito ou mesmo a felicidade. É muito maior que a família, a carreira ou mesmo os mais ousados sonhos e ambições. Se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu por um propósito dele e para cumprir o propósito dele. A procura pelo propósito da vida tem intrigado o ser humano há milhares de anos. Isso porque normalmente erramos, já no ponto de partida, nós mesmos. Fazemos perguntas egocêntricas como: o que eu quero ser? O que devo fazer com a minha vida? Quais são meus objetivos, minhas ambições e meus sonhos para o meu futuro? Concentrar tudo em nós mesmos, porém, jamais desvendará o propósito da nossa vida. A Bíblia diz: a vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Ao contrário do que afirmam livros conceituados, filmes e seminários, você não descobrirá o sentido da vida olhando para dentro de você mesmo. É provável que já tenha tentado isso, mas você não criou você mesmo. Logo, não pode dizer o que foi criado. Se eu lhe entregar uma invenção totalmente desconhecida, você não saberá para que serve, nem a própria invenção terá a capacidade de lhe dizer. Somente o inventor ou o manual de fabricante poderiam atestar sua utilidade. Certa vez, fiquei perdido nas montanhas. Quando parei para perguntar como chegar ao acampamento, disseram-me: não existe acesso por aqui. Você precisa ir por outro lado da montanha. Da mesma forma, você não pode chegar ao propósito da sua vida concentrando-se em você mesmo. Deve começar com Deus, seu Criador. Você só existe porque o Senhor deseja que você exista. Você foi feito por Deus e para Ele. E até que compreenda isso, a vida jamais fará sentido. Somente em Deus descobriremos nossa origem, nossa identidade, nosso significado e o nosso propósito. Nossa importância e o nosso destino. Todos os outros caminhos levam a um beco sem saída. Muitos tentam usar Deus para autorrealização, mas isso é ao contrário à natureza e resultará em fracasso. Você foi feito por Deus, não o contrário. Viver quer dizer deixar Deus usá-lo para o propósito dele. Não é você quem usa Deus para seus propósitos particulares. A Bíblia diz: ficar obcecado consigo mesmo nessa questão é entrar num beco sem saída. Quem olha para Deus é levado para um campo aberto, a uma vida livre,
espaçosa. Eu já li muitos livros que sugerem maneiras de descobrir o propósito da vida. Todos poderiam ser classificados como livros de autoajuda, pois abordam o assunto de uma perspectiva egocêntrica. Livros de autoajuda, até mesmo os cristãos normalmente propõem os mesmos passos previsíveis para encontrar o propósito da vida. Dê importância a seus sonhos. Defina claramente os seus valores, estabeleça metas, descubra suas habilidades, almeje grandes realizações. Vá à luta, seja disciplinado, acredite em você mesmo, envolva outras pessoas, não desista jamais. É lógico que essas recomendações frequentemente levam a grandes êxitos. Pode-se, em geral, ser bem-sucedido ao alcançar seu alvo, se houver concentrado para o fim proposto. Mas ser bem-sucedido e cumprir o propósito da vida são coisas absolutamente distintas. Você pode alcançar seus objetivos pessoais, tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo, e ainda assim estar diante dos propósitos para os quais Deus o criou. Você precisa de algo mais que conselhos de autoajuda. A Bíblia diz: autoajuda não é ajuda de jeito nenhum. O autossacrifício é o caminho, o meu caminho, para que vocês descubram sua verdadeira identidade. Este não é um livro de autoajuda. Não ensina a achar a carreira correta, realizar sonhos e planejar a vida. Não ensina a encaixar mais atividades em sua agenda lotada. Na verdade, ensina a fazer menos na vida, concentrando-se no que mais importa. Ele vai ajudá-lo a se tornar o que Deus pretendia fazer de você ao criá-lo. Então, como descobrir o propósito para o qual eu fui criado? Você só tem duas opções. A primeira é a especulação, a preferida pela maioria das pessoas. Elas conjecturam, supõem, teorizam, quando dizem: sempre pensei que a vida fosse, querem dizer, este é o melhor palpite para nós que posso dar. Há milhares de anos, filósofos brilhantes discutam e ponderam sobre o significado da vida. A filosofia é uma área importante do conhecimento e tem sua utilidade, mas quando tenta determinar o propósito da vida, mesmo o mais sábio dos filósofos está apenas fazendo suposições. O Dr. Hugh Moorhead, professor de filosofia da Northern Illinois University, escreveu certa vez para 250 dos mais conhecidos filósofos, cientistas, escritores e intelectuais do mundo, perguntando: qual é o sentido da vida? Tempos depois, publicou as respostas em um livro. Alguns deram seus melhores palpites. Outros admitiram ter apenas inventado um propósito para a vida. Outros ainda foram honestos o bastante para dizer que não tinham a menor ideia. Na verdade, vários intelectuais de renome pediram ao professor Moorhead que lhes respondessem, caso descobrisse o propósito da vida. Felizmente, há uma alternativa à especulação sobre o significado e o propósito da vida. Trata-se da revelação. Podemos recorrer ao que Deus revelou sobre a vida em sua palavra. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntando ao inventor. Descobrir o propósito da vida funciona da mesma maneira. Pergunte a Deus. O Senhor não nos deixou às cegas para que ficássemos nos questionamentos e conjecturando. Ele claramente revela nas páginas da Bíblia os 5 propósitos que tem para a nossa vida.
é nosso manual do proprietário, que explica que estamos vivos e como a vida funciona. O que evitar, o que esperar do futuro. Ele explica o que nenhum livro de autoajuda ou de filosofia pode saber. A Bíblia diz: a sabedoria de Deus é algo misterioso que encerra a profundidade de seus propósitos. Nada tem de vaga e superficial. Ela não é uma nova mensagem, é a mais antiga. O que Deus determinou como forma de produzir o melhor dele em nós, muito antes que entrássemos em cena. Deus não é apenas o ponto de partida da nossa vida, é a fonte dela. Para descobrir seu propósito de vida, você deve recorrer à palavra de Deus, não à sabedoria do mundo. Edifique a vida sobre verdades eternas, não sobre psicologia popular, histórias inspiradoras e estímulos para alcançar o sucesso. A Bíblia diz: muito antes que se estabelecesse os fundamentos da terra, Ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo Ele decidiu nos adotar em sua família, por meio de Jesus Cristo. E que prazer Ele teve em planejar tudo isso. Foi por sua vontade que agora participamos da celebração desse presente dado por seu Filho amado, totalmente de graça. Esse texto apresenta 3 critérios para o nosso propósito. Você descobre sua identidade e propósito no relacionamento com Jesus Cristo. Se você ainda não vive esse relacionamento, explicarei mais adiante como iniciá-lo. Deus já pensava em você, muito antes de você pensar a respeito dele. O propósito determinado por Ele para a sua vida é anterior à sua concepção. Ele planejou isso antes que você existisse e sem a sua contribuição. Você pode escolher carreira, cônjuge, passatempos e muitas coisas na vida, mas não pode escolher seu propósito. Seu propósito de vida encaixa-se em outro propósito muito maior e cósmico que Deus planejou para a eternidade. É disso que se trata esse livro. Andrei Bitov, romancista russo, cresceu em um regime ateísta e comunista. Mas Deus atraiu sua atenção num dia terrível. Ele recorda: aos 27 anos de idade, enquanto estava no metrô de Leningrado, agora São Petersburgo, foi dominado por um desespero tão intenso que a vida pareceu parar de vez, apropriando-se completamente do futuro e não deixando nenhum significado. De repente, uma frase apareceu por si só: sem Deus, a vida não faz sentido. Martelando-a, assombrado na minha cabeça, saí do metrô e caminhei em direção à luz de Deus. Você deve ter se sentido perdido a respeito de seu propósito na vida. Parabéns! Você está prestes a caminhar para a luz. Pensando sobre o seu propósito de vida, um versículo para memorizar, isso seria bem interessante para nós. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele, e nele encontra propósito. Colossenses 1:16. Uma pergunta para meditar. Apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso me lembrar de
de que a vida é, na verdade, viver para Deus e não para mim mesmo? Fica essa reflexão. Amanhã nós continuaremos no segundo dia, uma vida com propósito. Fique com Deus.